Hola, hola, buenas tardes hermanitos, que Dios los bendiga. Hoy 1 de abril comienza el mes, damos gracias a Dios por este día hermoso. Y ya comenzamos la Semana Santa, así que previo al feriado a descansar en esta semana que es tan corta. Saludamos chicos, acá estoy con Vane, con Jero, acá está el pastor también. Besos, besos. Y bueno, damos gracias a Dios por este día, ¿sí? Vamos empezar orando, vamos orar. Padre, te damos glória, graça por esse dia hermoso, majestoso que tu nos has regalado e dia mais de vida, a qual devemos alegrar-nos e regozijarmos em Ti, Deus Criador, Todo-Poderoso, Soberano. Que bueno é que Tu nos has regalado esse dia increíble. Que bueno é que Tu nos has dado a oportunidade de estarmos aqui e Te dar glória e Te dar honor. E falar de tua justiça, de teu poder, de teu amor, e compartilhar uma vez mais esse momento solene, esse momento ao qual glorificamos e exaltamos tu. Recebe nossa adoração, Senhor, é toda para ti. Te damos glória e graças. Amén. Damos gracias a Dios y vamos a adorar el nombre de Jesús con este hermoso himno, rindiendo todo nuestro ser a nuestro Salvador. Siempre
nuestra vida. Qué lindo poder ser fiel a nuestro Señor. Pero lo más lindo es saber que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Así que damos gracias a Dios. Bienvenidos a todos los que se suman ya previos, ¿sí? Estamos en la previa de la Semana Santa, hermosa fecha donde celebramos la resurrección, el milagro de la salvación que nuestro Dios nos regaló. Y vamos a exaltar el nombre del Señor con alegría, como dice este hermoso coro, esta hermosa alabanza, ¿sí? Que el Señor pueda avivarnos, que su Espíritu Santo arda en nuestras vidas, que nosotros podamos decirle, Señor, heme aquí cuando Él lo requiera. Alza tus ojos y mira. La tierra va a ser llena de la gloria del Señor. Y nosotros somos portadores de esa gloria, anunciando las maravillas, anunciando su milagro, su resurrección, su obra redentora. Bueno, y antes de pasar a la palabra del Señor, también vamos a cantar acá otro hermoso himno, alegre, que nos recuerda cuál es nuestro fin, pero gracias a qué, al milagro del Señor, de la salvación. Así que ahí donde estén los que se vayan sumando, los invitamos que nos acompañen y que cantemos. Y como dice esta hermosa canción, el día que el Señor pase lista, nosotros vamos a decir presente. Aquí estoy, que nadie se quede, ¿eh? Todos allá arriba. Cuando las naciones salvas a
Señor nos llame. Damos gracias a Dios por todo lo que Él hace a favor de nuestras vidas. Ahí está, terminó el mini concierto. Bueno, una vez más doy la bienvenida. Si alguien se suma, si alguien está allí del otro lado, para todos los que están ahí, mándenme en corazones, mándenme en algo, sabiendo que ahí están. Así que bueno, damos gracias a Dios y ahora nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. Glória a Deus, hermanos. Muito buenos dias, hermanos. Esse miércoles, todavia muito caloroso. Dizem que vai chover hoje, meio gris, meio soleado. Não sabemos o que passará, pero vai a passar. Algo Deus vai ser, como a canção que cantamos, não? Algo Deus vai ser. Pero eu quero falar desse tema. Pero antes de falar de tema, pido aí, suscreva aí ao canal, deixe seu like, ajuda esse canal a crescer e a palavra de Deus chegar a mais vidas. Esse tema, a qual é recorrente no canal, por que é recorrente? Porque quizá vós não está sendo agora, nesse momento, um mero religioso. Mero religioso é o nome da predicação de hoje. Quizá nesse momento vós não está sendo um mero religioso. Pero essa palavra é para que tu, eu me mire a mim mesmo, eu estou sempre me mirando a mim, para que não caiga nessa trampa. Quanto mais eu que estou aí todos os dias compartilhando palavras de paz de Deus, mirar que tipo tão de Deus, não? Que sou, compartilho palavras de paz de Deus, tendo todo o léxico. Tampouco tenho, não? Já tá tendo soberbo de minha soberba de la humildade. Pero às vezes quedamos assim, não, muito soberbos de nossa harta humildade, não, suposta humildade, porque na verdade se é soberbia não é humildade, se é soberba não é humildade. Pero a gente que é tão soberbo já tem soberba de la humildade, se crê humilde, pero não lo é, e se transforma num religioso. O religioso basicamente é essa pessoa, diferente daquele soberbio. Que é o soberbo de verdade, não? Que se vanagloria, que hace tudo isso. Aquele falso humilde é esse soberbio, e digo um soberbio pior, porque é aquele tipo que está enganando a todos, que a maioria enganha, pero na verdade enganha a si mesmo, não? Pero ele termina enganando a maioria, quase, porque a maioria não se dá conta de que ele que é o soberbio, não? De que ele que é o vanaglorioso, vanaglória, molestador, não? Que entre linhas diz aos outros mal, não? E ele se supera. Tudo isso tem que ver com esse ser religioso. E meros, e acá, vendo acá o dicionário, não? Mero é um peixe também, mas eu não estou falando dele peixe. Mero é um peixe telescópico marino que de subordem de los acatopetirios, muito apreciado por sua carne, chega a ter 1 metro de largo, bueno, corpo quase oval, achatado, de color amarigento, escuro. Eu não estou falando dele pescado, eu estou falando del mero, que poderia dizer puro. Por isso acá puros religiosos somos. Pero mero também significa simples, simplesmente religioso, puramente religioso, no sentido de só cumprir ritos,
Não, nossa religiosidade santa e pura, como diz o nosso irmão Santiago, é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e apartar-se do mal. Essa é realmente nossa meta e nosso objetivo. Então, vocês meros têm esse significado. Pero, sem mais, vamos à Bíblia. A Bíblia é o que interessa e hoje vamos estar predicando Isaías no capítulo 58, que é o que passava aí, não, em Isaías capítulo 58, não? É um chamado profético, o profeta está chamando contra a religiosidade vazia, que é o que habla nosso irmão Santiago. Que a verdadeira religiosidade não é vazia, não é sem propósito, não é sem mérito, não é demérica. Já tem um mérito a verdadeira religiosidade, que é servir a Deus, não? Que é servir a Deus desinteressadamente. Eu ajudo meu próximo porque eu vejo Deus em meu próximo, eu vejo Jesus em meu próximo. Assim Jesus diz acerca dele, não? Quando tu vem hambre, não me deres de comer. Quando tu frio, aí a gente quedou, pero que é isso? Quando tu viste preso, não fomos te visitar? Igualmente quando prenderam Jesus aí no final, eles correram, não? Todos aí correram. Pero, mano, isso é um tema para outra oportunidade. Pero, generalmente, nós outros não nos damos conta do que hacemos no dia a dia acerca da religiosidade. E isso é muito importante, ele cristiano verdadeiro, ele tem que estar de ouro nesse tema. Por isso que não estou predicando para vós, para mim, solamente para vós e para mim, para todos nós outros. Não é que alguém em minha igreja está sendo religioso, que só nesse momento alguém em minha igreja está sendo religioso, não sei. Não é porque eu vi que foi religioso. Por suposto, todos em minha igreja, em algum momento, todos nós outros, tu, eu, todos que nos congregamos, até em algum momento fomos religiosos, ou somos religiosos, ou pensamos religiosamente. Pero eu não estou predicando para um ou outro, ou aquele. Não, eu estou predicando e hablando para o povo de Deus, para todo aquele que quer servir ao Senhor verdadeiramente, que quer que sua vida seja transformada, que sua vida seja bendecida por ele poder de Deus, por ele poder que Deus, por a bendição do poder de Deus em nossas vidas, que nos hace levantar e andar todos os dias, que nos hace caminhar, que nos bendize. Esse poder de Deus que nos leva a ir mais a levantar e andar e a ser boas obras. Essa graça maravilhosa de Deus que nos impulsiona contra o mal, nos impulsiona a ser boas obras. Então, o que estava passando aqui com o povo? O povo estava caindo em uma religiosidade. Por causa do cativeiro, eles creiam, o reino do norte caiu, eles creiam que era muito demais, que era muito buenos, não? E Deus está falando com eles, tá? Esse chamado, vamos dizer, profético, que a gente gosta de falar profético, não? Quando habla profético tem mais, aí, tchan, não? Esse chamado profético é para que uno realmente não caia nessa trampa maldita, essa trampa de Satanás, de começar a ser vazio, não? A adoração vazia, o sistema de justiça nosso é vazio, eu tenho mais justiça e mais misericórdia por aqueles que eu amo, e aqui Jesus mesmo diz, não, se eu amo só os que me amam, que diferenciassem nisso, não? Assim não há também os mundanos, os religiosos, os que não são de Deus, se eu amo solamente os que me amam, não? Então, o que Jesus nos está falando é que realmente não devemos quedar com esse sistema fagido de religiosidade nosso, e sim não abrir o coração a Deus para que realmente nós outros nos pongamos las pilas, como diz acá em Argentina, não? Nos pongamos las pilas e hagamos a vontade de Deus verdadeiramente. Então, Isaías 58 está falando desse chamado profético dele, profeta, falando acerca da religiosidade vazia. Esse é o ponto principal. A verdadeira religiosidade, verdadeiro ajuno e adoração é o que? É a ser justiça de verdade, misericórdia, é servir ao próximo. Não? Então, esse passagem está denunciando formalismo religioso.
Ele está mostrando que a verdadeira espiritualidade se reflete em obras concretas de amor e de justiça. É isso que vamos ver hoje. E é de isso que quero falar hoje. Então, vamos ao ponto 1. Vamos, sem mais ler. Clara, clama a voz em cuejo. Tá. Aí tá, perdão. Não dava para ustedes ler. Clama a voz em cuejo. Não te detengas. Alça tu voz como trompeta e anuncia a mi pueblo su rebelião, a la casa de Jacob su pecado. Que me busca cada dia e querem saber meus caminhos. Ou seja, não era que não buscava, não? E querem saber meus caminhos como gente que houvesse hecho justiça. Aí que morava o peligro, o problema, que eles buscavam a Deus como gente que houvesse hecho justiça, pero se vê que não haciam, não? E que não houvesse deixado a lei de seu Deus, ou seja, ao invés de ser justiça de verdade, eles deixaram a lei de Deus. Então, se sem a lei de Deus, eu não posso ser justiça de verdade. Me pedem justos juízos e querem acercar-se a Deus. Por que dizem? Ajunamos, Deus, mira como ajunamos. E não existe caso. Ou seja, e Deus não tinha que ser casoejo. Não parece o evangelho de hoje, não. Declaro, decreto, mando e Deus, não. Deus é obrigado a me bendecer, porque ele não pode ir de encontro à sua palavra. Isso é uma estupidez, porque, claro, ele não pode ir de encontro à sua palavra, porque sua palavra é a verdade, não? E sua palavra interpretada corretamente, pero é lógico que Deus vai de encontro a essa palavra que os homens dizem que é dele, pero que está mal interpretada. Isso daí Deus está agindo de encontro, não? Não existe humijaos vossas almas e não te diste por entendido, e aqui, que é dia de vosso ajuno, buscai vosso próprio gosto. Ou seja, Deus já está contestando, não, ao povo. Mira, no dia do vosso ajuno, vou buscar vosso próprio gosto. E oprimis a todos os vossos trabalhadores. Ou seja, de que vale ser bueno, eu dizimos, eu ofrendo, eu leio a Bíblia, eu. Mas tudo se acordou, né? Cá tá. Que vi La Tapita, né? Tudo em tempo real, não? La Tapita. Pastor, por que não deixou isso para depois? Porque não consigo. É TDAH, não sei se tem algum problema. É no dia de trabalho. Os trabalhadores, para aqueles que têm trabalhadores, para aquele que trabalha com seu chefe, às vezes você usa um peso em tua empresa, não empreende bem. Para aqueles que não têm trabalho e estão buscando, às vezes é um peso para a família, ao invés de ajudar. Bueno, mientras não consigo um laburo, bueno, não tenho laburo, pero mientras não consigo um laburo, ajudo cá, lavo uma coisa, limpo. Até porque é obrigação de todos, não é obrigação de um em casa. Assim as coisas, sino de todos. Então, essa palavra é para tu, para Jô, para todos nós outros. Não há um pero, não é só para fulano. Não, pastor está falando comigo? Sim, estou falando comigo. E estou falando com todos também que não estão sendo assim dessa maneira, que não são assim dessa maneira, pero por agora, para que não sejam, para que não venham a ser. Então, a primeira advertência de Deus é essa. Deus diz ao profeta, vai já e clama com voz de queijo ao povo, diz a eles, denuncia-lhe pecado deles. E Deus está sendo isso com nós outros, com minha vida. Não é que eu é que sou profeta e estou sendo para a tua vida. Não, eu estou sendo para a minha vida, para a tua vida. Para denunciar nosso pecado, para que nós outros não caigamos. E pastor, não estou em pecado, glória a Deus. Se você não está sendo essas coisas, glória a Deus, te ponga um me gusta, deixa aí o like aí. Aí, tu vou pôr um like aí, ó. Mira, aí. Lá manda negrita aí, ó. Te pus um like aí. Te pus um like, glória a Deus, vou não estar sendo, pero para que tu não caigas nisso, para que eu não caiga nisso, não, nesse problema. Então, ele pergunta, por que ajunamos e não insiste caso? Ou seja, ajuno era usado como um simples rito, não, para manipular a Deus, sem coerência ética, moral, sem a verdadeira religiosidade, porque acá não estou predicando contra
el ser religioso, estou predicando contra el ser mal religioso, não? Porque não quero distorcionar essa palavra que é muito distorcionada em nossos dias. Muitos se quedam falando religião, religioso. Pero, na verdade, a pessoa que hace isso é contra-religioso, não? Essa que é a verdade. Então, o que Deus nos quer falar, o que Deus nos está dizendo nessa manhã, nos dizem nessa manhã desse dia hermoso, desse dia maravilhoso, que é esse miércoles. O que Deus realmente nos está falando? Que nós outros não caigamos nessa trampa de querer sendo um falso cristiano. Não, vamos seguir lejando cá, que interessa ouvir a voz aí de Deus aí por meio de sua palavra. É aqui que para contendas, debates, ajunais e pareri com el punho iniqualmente, não ajuneis como hoje, para que vossa voz se oída en el alto. Ou seja, não ajune. Não está dizendo para não ajunar. Ajune, pero não ajune como hoje, como esse dia que vou estar ajunando de uma maneira errada. Ajune de uma maneira correta. Está el ajuno que eu escorri, que de dia aflige el hombre su alma, que incline sua cabeça como um runco, e haga cama de silício e de ceniza? Chamareis isto ajuno e dia agradável a Jeová? Ele está perguntando, não? Ele hace uma série de perguntas acá. Pero está iniciando acá. Ela pergunta, essas duas perguntas, está falando primeiramente do falso ajuno que eles estavam fazendo, não? Está descrevendo um ajuno lleno de pleito, de violência, de opressão. Pois eu ajuno, pero a la vez eu prejudico outras pessoas, né? E ajuno acá, vocês já sabem o que penso eu acerca dele ajuno. O ajuno não é excelente de deixar de comer por um tempo e consagrar esse momento. Não, o ajuno é toda a vida do cristiano agora. Nós outros ajunamos, na verdade, 100% todo dia. Há um comendo comida pelo ajuno de alma. Um que podemos ser um ajuno também de comida, isso nos vai bem a voz, vai bem a mim. Estamos com essa pancita aí, estamos assim, ovelhitas muito. As ovelhas cá em minha igreja estão tudo fortezita. Pastor dá bom alimento. E todavia comem mais do alimento que Deus, que ele pastor dá, não? Então, na parte que necessitamos de um ajuno de verdade, pero está falando cá metaforicamente para nós outros, é ajuno, que é o que eu já he definido acá na igreja, definido, por suposto, não que eu inventei, ele pastor, não, estou falando segundo o entendimento da palavra de Deus, que na verdade o ajuno quando habla del ajuno, tanto Jesus como depois os apóstolos, está falando que na verdade é praticar algo, ser algo bueno. Não é zelete de deixar de comer ou se rapar a cabeça, eu mirar pela cabeça, não mirar pela barba. Como assim Pablo já, quando todavia ele era judio, então se havia essas coisas de judio, pero nada mais porque para poder, não? Ele já havia entendido que isso, na verdade, não era nada demais, pero ele hacía por causa dos judios mesmo, não? Por isso que ele hacía. Então, não está se tratando de isso. O ajuno verdadeiro é o ajuno, bueno, vamos ver acá no versículo 6 e 7, não? Pero, nas perguntas que ele hace, pero primeiro estamos falando do ajuno falso, que é esse, pleitos, violência, opressão, é um ajuno sem valor genuíno, não? É onde não há justiça, não há humanidade, não há humildade genuína, não há só há uma religiosidade falsa, que não é ética, que não é moral, que é hipócrita. Vamos seguir lendo. Não, 5 não, 6, não? 6. Nós mais bem, ela ajuno que eu escorri, desatar as ligaduras de impiedade. Então, se ali já está contestando o que é o verdadeiro ajuno, não? Que já estava falando del mal ajuno. E acá o verdadeiro ajuno. Ou seja, não é deixar de comer ou ser um voto de Nazireu, se rapar todo. É desatar as ligaduras de impiedade, é soltar as cargas de opressão. Você ajudar, se vó pode ajudar, não? Vou ver.
Felicito aí los hermanos de minha igreja. Para colocar uma pausa. Felicito los hermanos de minha igreja, que bendigo a sua igreja no mês de março. Que a entrada foi mais do que do mês de fevereiro. Mês de fevereiro não puderam bendizer mais. Se foi por algum motivo que não puderam, simplesmente porque não puderam, glória a Deus. Mas se for que não puderam porque não quiseram, não é bueno. Isso não é o verdadeiro ajuno, não? O verdadeiro ajuno é ser algo, não? E não ser religioso. A verdadeira religiosidade pura e santa é eu ajudar, é eu ser algo. Se eu posso ser algo, e se não pode ser, bueno, não hago simplesmente por eleito de eu não poder ser, não porque eu podia, e o pastor falou algo que não me gostou, então você não hago. Então você não doe, então você não... tá pedindo muito, ou tá... Igual acá em minha igreja, eu sou um tipo que evito falar de plata, hablo às vezes quando é necessário, quando não é necessário não hablo, não? Então isso envolve todo. Ou seja, da mesma maneira que às vezes eu hablo, corrijo, também felicito a los hermanos, porque os hermanos bendizeram sua igreja, que é basicamente o que temos que ser, porque somos cristianos. É soltar as cargas de opressão, ao invés de oprimir, é ajudar, é bendezer, não deixar livres a los quebrantados, e que rompais todo jugo. Ela pergunta que ele acha, não é mais bem isso? Que rompais todo jugo, que deixar livre o quebrantado, que soltar as cargas de opressão, que desatar as ligaduras de impiedade. Não é isso o ajuno que Deus escorreu? Por suposto que sim. É a resposta. É a resposta, não? Não é que partas tu pan com ele lambrento e os pobres errantes albergues em casa, não, ou seja, dá abrigo, que quando vês ao desnudo, lo cubras e não te escondas de tu hermano? Não é isso que és el ajuno verdadeiro, não? Compartir pão, da teto. Ou seja, no que ele está falando acá, é a ser tudo o que eu posso ser para ser bueno. E bueno com quem? Com aquele que mais necessita. Aquele que mais necessita. Às vezes, nesse tempo que vivemos, graças a Deus, por aí não necessitamos tanto de abrigar a nadie, porque não é nadie, ao menos acá em nosso meio, não é nadie desabrigado totalmente, não? Tem abrigo, tem casa, tem teto. Pero é ajudar aquele irmão, às vezes, que pensa diferente que vós. É tentar, bueno, por que será que ele pensa tão assim? Me molesta a maneira que ele pensa, pero, bueno, eu vou ter paciência com ele. Hermanos, eu já inclusive, meu melhor amigo hoje, meu amigo que eu considero que seja o melhor e que tem uma amistade há mais de anos e que charlamos mais, não? Dentro de vários amigos que tenho, pero esse é o que mais charlei assim, sobre temas mais profundos e mais me abrir. Eu veia ele meio insuportável antes, tinha um preconceito acerca dele e da maneira que ele era. Esse chavão aí é meio suportável. Pero um dia, mira o que passou. Tu vimos que ia ser algo junto que nos mandaram. Não, o líder nos mandou a ser algo junto. E tive uma visão completamente diferente acerca do chavão. E começamos a charlar sobre um tema. E mirar que vamos dizer, tenho meus primeiros amigos assim mais chegados foram músicos e tudo mais, que teníamos temas para compartilhar da música, de outras, não, ou seja, algo mais temas assim para compartilhar. Pero nesse caso não teníamos tanto tema para compartilhar no sentido de relação à música. Pero começamos a charlar e ele se tornou meu melhor amigo. E estou sendo um parêntese, não, dando um exemplo de minha própria vida. Ou seja, pero eu havia mirado ele antes com medo, esse chavão aí é raro, é esquisito, não? Então, isso passa na vida. Nós outros, às vezes, atuamos com pré-conceito, com um conceito estabelecido antes. Por isso que é pré. Precocemente, eu estabeleço um conceito. Isso é o pré-conceito. Então, é isso que Jesus não quer. Jesus não quer que você haja isso. Que estabeleça um conceito antes acerca das pessoas. E, basicamente, o que está falando acá acerca dele verdadeiro ajuno. Por quê? Sigue-nos falando o texto. Sabe que vai vir aí? Vai vir a promessa de Deus. Mira que lindo. Todos nós outros queremos essa parte, não? Das promessas de Deus. Eu já estou terminando.
Entonces, nascerá tu luz como el alba. Me luza já, o sol la mañana como resplandece, não? E tu salvação se deixará ver pronto. Irá tu justiça delante de ti, e la glória de Jeová será tu retaguardia. Hermano mío, nada te vai passar de malo. Ora, hermanos meus, amados, me coçarão. Eu dizia coçarão para minha hija quando era chiquita, não? Cambiava e ela já se enojava. Não é coçarão, é coração. E eu cambiava a propósito. E vai dizer outra coisa, pero bueno. E então, Deus se tu retaguardia é hermoso. Essas promessas são muito hermosas. Vamos seguir que há mais promessa. Então, vocês invocarás e te ouvirás. Vós sentir que às vezes Deus não te ouve? Hein? Por que Deus não te ouve? Uma coisa é crer que Deus não te está ouvindo e Ele te está ouvindo, porque tua angústia está muito grande. Outra coisa é Deus realmente não te está ouvindo, porque tu, barrajou, nós outros estamos em pecado. Aí é outra história. Clamarás e dirás ele, eis-me aqui. Se quitares de meio de ti é julgo, ou seja, tem um si, não? Tem um si. Porque toda ação é uma reação. A lei da siembra e da cosecha, não? Aunque não mal interpretada como eles mal interpretam, pero verdadeiramente. Há um si. Se quitares de meio de ti é julgo. É o dedo ameaçador. O dedo ameaçador aí. Assim, ó. O dedito. E ela habla vanidade. Mirar lo que hago yo, lo que hice, lo que puedo hacer. Mirar quão belo és yo, Senhor. Não é ele, Senhor, não, como diz a música. Quão belo és yo, Senhor. E uno já cambia a letra da música e começa a se exaltar. Não? Aí, la vanidade. Vamos seguir legendo. E se vieres tu pano lambrento, saciar a alma ferida. Ele volve e dizia. Se algo, irmão, se algo, Deus te deu mais recurso. Se Deus te deu mais recurso, é fruto de meu trabalho também. Deus te deu a capacidade, te deu o recurso, te bendigo, te deu saúde, porque vós não trabalha solo tampouco. Vós trabalha com um montão de pessoas. Foi Deus que te deu o trabalho. Por mais que vou querer dizer que não, foi Deus que te deu o trabalho. Deus te deu inteligência, Deus te deu capacidade. Tem que compartilhar os recursos. Pastor, sou socialista, sou comunista, sou não sei. Hermano, isso é o que está escrito na Bíblia. Ora, tem que ser isso de coração, quem vai manejar sua voz, a liberalidade, quem maneja é uno. Eu não estou cá, o comunismo, sim, comunismo, ditadura, o outro que eu acabei de dizer, me ouvirei, já me ouvirei. Pessoas sim te obrigam, não? Te obrigam, socialismo, comunismo, socialismo, ditadura, te obrigam. Acá não é obrigação. É uma bendição. Eu me sinto feliz em compartilhar, em ajudar. Não? E agora tem um parêntese. Vocês estão sendo felizes, pastor Antônio. Graças, irmã, graças. Como diria o poeta Roberto Carlos, se chorei ou se sonreí, é importante que emoções vivi. Já he vivido outras emoções não tão lindas, mas graças a Deus estão se ponendo na pila aí. Graças, irmã, graças. Sigam assim, compartilhando-se. E se deres tu pano lambrento e saciares a alma ferida e las tinieblas nascerá tu luz. Que vai passar? Em la tinebra, na escuridade do outro, no mal que o outro estava passando, vai ser luz, vai ser de bendição, e tua escuridade será como o meio-dia. Ou seja, aún em tua escuridade, aún em las coisas malas, tuas, em tua sombriedade, porque todos temos essa parte de sombra, de mal. Pero todavia, mi sombra será como o sol do meio-dia. Mira o que está falando, que lindo, não?
Ou seja, eu só serei luz se eu estou sendo boas ações. Se eu hago bem por ser o bem. É como Deus disse a Cornélio: Cornélio, eu estou vendo, Cornélio. Eu estou vendo tus boas ações. Tus limones ha chegado a atacar a mis ouídos, a minha narina, como um incenso, não? Que era, a ofrenda de incenso era para subir aroma agradável, para deixar propício o coração de Deus. Por suposto, não podemos mover, tocar o coração de Deus, todas essas coisas. Pero era a coisa poética, metafórica, hermosa, porque era uma ofrenda que não era obrigada. Havia ofrendas que eram obrigadas, pero era uma ofrenda pacífica, de amor, que eu nascia porque queria. Por isso, hacía a diferença, não? Jeová pastoreará sempre, e em la sequia saciará tua alma. Aí, mais promessas. E dará vigor a tus ossos, será como o osso horto de rego. Um horto de rego tem flores, tem plantas fortes, hermosas. E como manancial de águas. Hermano, que lindo um manancial de água, não? Cuja águas nunca faltam. Eu me hace acordar da cascada já em Rio de Janeiro, chama Rio do Ouro, o nome da cascada. Que joia e já a parte, a Jariba, o velo da nuvem se chama, porque ela é a cascada mais alta que há, e a caída mais alta. E eu somerria, iba na pedra e a água caía e não, era tão forte que queimava a pele um pouco. Aí teníamos que sair um ratito, não? Pero que água pura, e eu me quedava aí horas nadando aí, que se hacía um poço, e mirando lá caída, lá. Eu disse, caramba, não há um minuto que venga menos água, ou mais água, o fluxo é constante, é abundante, é hermoso. Seguramente quando chove, deve cair mais água, não, pero nós outros não podemos estar aí na cascada quando chove, ou na cascada. Às vezes vou atacar barro e está chovendo a jariba da montanha e de repente vem muita água e te mata. Não, tem que ter cuidado com a cascada. Pero não é visto cambiar o fluxo de água, pero não diminui. Seguramente aumenta quando chove, pero não diminui. Cujas águas nunca faltam. Acá, como diz o texto, não, cujas águas nunca faltam, manancial de água. Que lindo. E los tujos edificarão tu ruínas antiguas, ou seja, los míos. Não? Todavia, os cimentos de generação, porque o que hacemos hoje vai levar para será uma bendição, vai estar sendo bendição para tu filho, para tu neto, para tu bisneto, tu tataraneto. A irmã da nossa igreja tem tataraneto. E um rato mais já vai ter, não sei que vem depois do tataraneto, bisneto, tis. Tem o nome, não? Tis, é um nome aí que tem, né? Restaurador de calçadas para habitar, ou seja, de uma ruta linda, não bonita. Vê que as calçadas levariam tão meia ruta por acá, não? Se essa é a promessa de Deus. E ele termina falando sobre o repouso, não? Porque também temos que descansar. E se trajeres del dia de repouso tu pé, de assito voluntar em mi dia santo, e lo chamares delícia, santo, glorioso de Jeová, e lo venerares, não andando entre os próprios caminhos, nem buscando voluntário, nem hablando de tus próprias palavras, então se te deleitarás em Jeová, e eu te harei subir sobre as alturas da terra, e te darei de comer a heredade, Jacob, tu padre, porque a boca de Jeová lo ha hablado. Então, basicamente, ele está falando no final del sábado, e o sábado para nós outros são todos os dias, não é o dia sábado, hoje é miércoles, não é depois de jueves, vernes, aí vem o sábado ou antes de domingo, não quer dizer esse dia, o dia sétimo da semana em si, se no sábado quer dizer dar-se todo, não, toda a vida, todo o dia para Deus. Isso sim quer dizer sábado. E Deus realmente nos está falando isso hoje, não, dessa entrega, dessa verdadeira, não ser meros religiosos, pero serem adoradores, adorar a Deus com nossas vidas, no que Deus nos está... Para terminar, não, já vou orar, já me passei bastante hoje, que a verdadeira espiritualidade autêntica não é estática, não é parada, é eu buscar, é eu ser, eu transformar, eu bendezer, eu caminhar, não?
não é jo quedar aí com pleitos, com mal, se não é jo liberar o oprimido, jo ser luz, jo não ter nenhuma aparência solamente religiosa, jo realmente ser um canal de bendição para aquele que está ao redor meu. Vamos orar, Padre? Graças por essa palavra ministrar nossos corações. Graças, Senhor, que não saia de nossas vidas. Senhor, essa palavra que podamos interiorizar cada dia mais e mais, Senhor. Em tus caminhos queremos caminhar e a ser tu vontade sempre, Senhor. Nos ajuda cada dia mais poner por obras tu palavra, porque já sabemos bastante, temos a informação e queremos viver em acordo essa informação, pero não solo ser um conhecedor de oídas, como inclusive era Rob, que foi predicado outro dia, se não é realmente a hora minha alma te vê. Queremos sentir tua presença, teu amor em nossas vidas cada dia mais. E sabemos que te vamos a ver por meio de nosso próximo. Por meio de bendizir nosso próximo, seremos bendizidos. Te damos glória e graça em nome de Jesus. Que Deus nos bendiga muito. Graças por ter quedado até aqui. Bom, já me despido acá de vocês dessa reunião maravilhosa. Esse dia hermoso que o Senhor nos ha regalado, ao final todos os dias, com chuva, com sol, com frio, com calor, com gris ou não gris, o céu celeste maravilhoso, todos os dias são do Senhor, e todos os dias temos a oportunidade de bendezir e sermos bendezidos. Vai já deixando aí seu like e se inscrever no canal, vai deixando aí seus comentários finais, que Deus los bendiga muito, besitos, e nos vemos amanhã para uma mensagem nesse canal, uma mensagem suposto por Tito Objetivo, e a próxima reunião que é sábado 19 horas nesse lugar, reunião, e domingo às 10 horas da manhã também, e esse domingo de Páscoa, vamos ter Santa Cena, e antes vamos ter aí um rico desajuno, que eu já sei que os irmãos traem essas coisas riquíssimas que os irmãos traem sempre, e hoje eu já até testei acá uma receita cá, glória a Deus, não? Eu sei que os irmãos trazem essas coisas deliciosas e riquíssimas. E, bueno, então vamos aí desfrutar de tudo que os irmãos vão trazer. Se hacem com seus manitos, melhor todavia. Se tem um tempero de hacer com seus manitos, o pastor desfruta mais que compra na panaderia. Não, pero, bueno, você não pode, bueno, comprar na panaderia. E quem não pode trazer nada, não traga nada, pero venga igual. Acá todos nós outros compartimos. O pastor já vai ser um rico café e vai deixar aí para os teus. Besito, tchau, tchau, nos vemos.